Bom, pessoal, bom dia, tá? Hoje é a nossa quarta aula de sistemas operacionais. A gente vai trabalhar com processos e threads, tá? Essa aula que eu dividi ela em três partes, então a gente vai ter processos e threads, parte 1, parte 2 e parte 3, que é um conteúdo bastante extenso. Então, praticamente, essa primeira aula vai ser uma aula bastante introdutória, mas com alguns conceitos que é interessante que vocês façam já o resumozinho aí pra gente colocar lá na sala virtual, tá? Lembrando também que nós precisamos, pegar alguns conceitos que a gente já viu anteriormente, que vai servir como um alicerce aqui para processos e threads, né? A gente já viu a introdução, já viu como é que funciona alguns aspectos, né? Já viu uma revisão também de hardware em relação a alguns conceitos, né? De memória, processadores, para saber como é que esses caras funcionam, e periféricos também. Então, é interessante que, se você estiver assistindo essa aula e não assistiu às outras aulas, interessante que você dê uma olhada lá, tá bom? Na aula 1, 2 e 3, para você poder assistir essa aula aqui, ok? Então, vamos lá. O que é que interessa aqui para a gente em relação a processos e threads? O que é que a gente precisa saber? Tem algumas coisas que a gente já tentou relacionar, né, e já entendeu em relação às aulas anteriores, no sentido de que a gente sabe que um processo ele vai ser sempre um programa em execução, né? Um programa ou uma tarefa, ou pode ser até mesmo algum serviço específico do sistema operacional. Então a gente já sabe que o processo ele tem justamente esse conceito aí, certo? E a partir daí a gente vai tentar entender como é que é feito, certo? Essa gerência desses processos. Qual o processo que pode iniciar primeiro, qual o processo que tem prioridade, qual o processo que precisa ser encerrado. E tudo isso a gente tem uma especificação, certo? Então eu vou trazer para vocês um modelo, tá? Um modelo que é baseado na construção de sistemas operacionais, ou seja, no cara que realmente é projetista mesmo, em desenvolver sistemas operacionais. E a gente vai tentar entender e conceituar, certo? Esses padrões, esse modelo, tá? Então esse é o objetivo da nossa aula de hoje, certo? Tentar entender como é que esses processos funcionam, para a partir daí a gente tentar entender outras particularidades, beleza? Então essa é a primeira ideia aí em relação a processos e threads, tá? Ok? Então, basicamente, nesse primeiro momento, a gente vai falar de processos. E quando a gente terminar processos, a gente dá início a threads, tá? Que é justamente uma extensão de processos, né? A gente vai ver. Eu não posso iniciar a thread sem antes vocês saberem o que é um processo, como é que ele funciona. Beleza? Perfeito. Então, processos, né? O que é que a gente pode conceitualizar aqui, né? A teoria. Todos os computadores modernos são capazes de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Perfeitamente. A gente sabe disso, né? A gente consegue fazer todas essas tarefas ao mesmo tempo. Enquanto executa um programa do usuário, o computador também pode ler dados, né, do disco, mostrar textos, beleza? Ou enviá-lo para uma impressora. Em um sistema multiprogramado, a CPU, que é o processador, também salta de programa para programa, executando cada um deles por dezenas ou centenas de milissegundos, né? Isso é tão rápido que a gente não tem a noção de como é que ele executa aquele cara. Então, estritamente falando, pessoal, enquanto a cada instante a CPU executa somente um programa, no decorrer de um segundo, ela pode trabalhar sobre vários outros programas também. Então, até marquei aqui para vocês, ó, dando ao usuário a ilusão de paralelismo, sendo que ele está trabalhando o quê? Sequencialmente, ou seja, um programa por vez. Mas é tão rápido essa forma que ele está trabalhando que dá a ilusão que está sendo executado o quê? Várias tarefas ao mesmo tempo. Sim. Então, essa ilusão que ele dá para a gente é a ilusão de que está sendo executado tudo ao mesmo tempo. Mas só que as tarefas são executadas de forma sequencial. Então, é tão rápido que você não consegue perceber isso, né? Aí dá a ilusão de quem? De paralelismo, que é justamente aqui uma atividade sendo executada ao mesmo tempo da outra, tá?
Então a gente vai ver alguns modelos justamente para tentar conceitualizar isso. João Vitor, será que ele executa mais de um? Como é que ele executa? A gente vai ver e tentar entender um pouco isso mais na frente, quando a gente vai trabalhando com threads, né? Aí sim, a gente vai poder, dentro de uma thread, ter vários processos, por exemplo. Então a gente vai conseguir entender isso aqui. Mas processos mesmo, né? A CPU só pode executar, beleza? Um processo por vez, ou seja, sequencialmente. Só que é tão rápido que a gente tem a ideia de executar ele paralelamente, tá bom? Então, em relação ao processo, a gente também possui um modelo, né? Geralmente, quando a gente trata de um modelo, a gente está tratando de um padrão, uma característica, né? Na verdade, vai ter vários modelos. Só que eu vou trazer para vocês alguns conceitos que é generalizado para todos, né? Então, aí a gente já consegue conceitualizar e tentar entender como é que esse cara, né? Ele é construído, ele é conduzido, tá bom? Neste modelo aqui, pessoal, todos os softwares que podem executar em um computador, inclusive, né? Algumas vezes, o próprio sistema operacional são organizados em vários processos sequenciais, ou para simplificar, somente processos, né? Aí um processo, pessoal, é apenas um programa em execução, acompanhado dos valores atuais de quem? Do contador de programa, dos registradores e das variáveis. É justamente aquele conceito que a gente viu lá da memória cache. Quem são os caches que a gente viu? Cache miss, não é? Cache line e qual foi o outro? São 3 tipos de cache. Cache miss, cache line e... amnésia? Cache o quê? Exatamente, cache hit. O cache line, o que é que ele faz? Ele pega as linhas lá da memória, né? O cache miss faz a confirmação e o cache hit ele faz essa intermediação, né? Entre um e o outro. Conceitualmente, cada processo tem sua própria CPU virtual. Vai ser um dos modelos que a gente vai ver. São 3 modelos. É claro que na realidade a CPU troca a todo momento de um processo para outro. Mas para entender o sistema, é muito mais fácil pensar em um conjunto de processos executando ao mesmo tempo, né? Ou seja, paralelamente, do que tentar controlar o modo como a CPU faz essas alternâncias. Então, pessoal, esse conceito aqui a gente pode chamar de quê? De multiprogramação, tá? Multiprogramação no sentido de quê? De que a gente vai ter aquela ilusão de que ele vai estar executando vários processos ao mesmo tempo. A gente não vai se preocupar com a CPU, certo? A gente vai se preocupar com quem? Com a multiprogramação, de como é que a gente vai fazer a alternância desses programas, né? Desses aplicativos. Que inclusive eu dei até aquele conceito para vocês, né? De monoprogramação e multiprogramação. Monoprogramação só pode executar o quê? Um único aplicativo, né, por vez. Já a multiprogramação, a gente tem mais de um aplicativo por vez, tá? Então essa alternância, né, esse paralelismo, a gente pode conceituar como multiprogramação. Questão de prova aqui, tá? Com certeza vai ter alguma coisa em relação a isso aqui. Multiprogramação. Por quê, pessoal? Porque isso aqui é importante já nos nossos computadores atuais. Porque a gente sabe que a gente pode executar isso aqui ao mesmo tempo, né? A gente sabe que vários aplicativos executam ao mesmo tempo. Então isso é importante. Beleza? Do mesmo jeito que a gente tem monoprogramação e multiprogramação, a gente tem o quê? Monoprocessadores e multiprocessadores. Monousuários e multiusuários, né? E todos eles partem de um princípio, né? Que é justamente esse princípio aqui da multiprogramação, de utilização de várias tarefas ao mesmo tempo, tá? Então esse modelo de processo a gente viu que a gente pode contextualizar ele. Vai depender do contexto que ele vai estar inserido, certo? Então anota aí que isso aí é importante, tá? Então, vamos tentar entender aqui esses 3 modelos e como é que eles funcionam, tá? Então, se a gente for analisar aqui, todos os 3 modelos, eles têm 4 processos, né? Que processos são esses? O A, o B, e o C e o D, não é isso? Então, vamos tentar entender como é que esse primeiro exemplo aqui que a figura está mostrando abaixo, né? Como é que ele funciona. Nesse caso aqui, ele está utilizando um contador de programa e fazendo o que? A alternância entre os processos, né? Ó. Então ele até coloca aqui na legenda, né, que o A, a gente vê que o computador multiprogramado, né, ó,
com 4 programas na memória. Então, como é que ele está fazendo aqui? Nós temos os 4 programas executando ao mesmo tempo, beleza? E cada programinha desse, cada aplicativo desse, ele vai ter o contador de programa, certo? E, dependendo da necessidade de cada um deles, o processador, a CPU, vai estar fazendo a alternância desses processos. Mas, João Vitor, como assim? Ele vai estar executando os 4 ao mesmo tempo? Ele vai estar executando um pouquinho de cada um ao mesmo tempo. Só que de que forma? Sequencialmente. Porque é tão rápido que a gente não tem noção, né, de que ele está trocando processo por processo. Certo? Então, esse contador de programa, ele serve justamente para dizer o quê? Eu iniciei o processo A, parei aqui e vou para o processo B. Então, o contador daquele programa, ele vai dizer o último local que o processador executou, né? Aí ele pula para o processo B. Aí, do mesmo jeito, no processo B, C e D. Então, o contador de programa, ele serve para nortear, né, o último local em que aquele processo foi executado, foi implementado. Então, ele tem um ponto importante nisso aí, né? E ele faz a alternância aí dos processos ao mesmo tempo. Beleza? Já no B, nós temos os 4 processos, né? Só que cada um com o seu fluxo, né, de controle, seu próprio fluxo de controle. Beleza? Ou seja, isto é, seu próprio contador de programa lógico e executando independentes dos outros, né? Se a gente ver aqui no exemplo A, um programa, né, um processo, ele depende do outro, né? Ou seja, para me chegar no processo B, eu preciso passar por que processo? Pelo A. Para me passar pelo processo C, eu preciso passar por que processo? Pelo A e pelo B. E assim sucessivamente. Já que no exemplo B, eu tenho 4 contadores de programa, né, que é essa setinha aqui, e cada um ele possui seu próprio desenvolvimento. Ou seja, assim, quando cada processo executa, seu contador de programa lógico é carregado num contador de programa real. Ou seja, ele tem um contador de programa lógico e um contador de programa real. Mas só que só existe um único contador real, né? Que é a CPU, é o processador. Quando acaba o tempo de CPU alocado para um processo, o contador de programa físico é salvo do contador de programa lógico, né? Ou seja, no processo da memória. Esse contador, pessoal, esse registro, ele é salvo ou na memória cache ou na memória RAM. Vai depender do estado do processo que ele vai estar utilizando. Então, se a gente, no primeiro exemplo, né, que é o A gente viu que é um contador compartilhado para todos os processos, né? No caso aqui são 4. Já no exemplo B, a gente tem cada processo com o seu quê? Com o seu contador próprio. Mas é um contador físico ou é um contador lógico? É um contador lógico, né? Ou seja, é um registro que fica lá armazenado na memória. Certo? Mas esse contador físico? Não, o contador físico é o da CPU, né? O que ele está processando, o que ele está executando, né? Então, só existe um único contador, só existe um único cara físico, né? Que é o processador. Os contadores lógicos são os registros que ficam armazenados na memória. Então, muito cuidado nisso aí, tá? Para vocês não se confundirem. Beleza? Então, uma diferença aqui do modelo A para o modelo B. A gente vê que no modelo B a gente não tem o que? Dependência, né? Já no modelo A a gente tem dependência. Beleza, para mim chegar no processo D, eu preciso passar aqui pelo A, pelo B e pelo C. Já que no exemplo, no modelo, certo? No B, eu tenho uma independência aqui de cada um desses caras aqui, tá? Eu não preciso primeiro executar o A para executar o B, o C ou o D. Aí vai depender da multiprogramação, né? Como é que ele vai programar, qual o processo que tem prioridade, qual o processo que precisa executar mais vezes, em menos tempo. Então é como se fosse uma corrida, certo? Uma corrida em que sentido? Eu tenho os 4 processos, mais uma vez, né? Tem os 4 processos. Cada processo, digamos aqui que ele tem uma prioridade. Digamos que o processo A ele pode executar 2 segundos, o processo B 2 segundos também, o processo C 3 segundos e o processo D 1 segundo. Então, se a gente for levar em consideração, qual que tem maior quantidade de tempo? O processo C, que é 3 segundos. Então, obviamente, ele tem uma maior prioridade na execução de quem? Do tempo. Ele pode passar mais tempo executando do que o processo A, B e D. Então, é uma prioridade de execução.
Do mesmo jeito que tem processos que têm menos prioridade. Então, ele pode passar mais tempo esperando para ser executado. Sim, tem sim. Então, tudo isso a gente vai tentar entender e ver como é que configura, né, essas propriedades, e vai depender do contexto também que está sendo utilizado, cada um desses caras. Então, por exemplo, se eu tenho um processo, uma aplicação que exige, né, a entrada e saída de informações, a gente viu que esse processo ele tem prioridade. E a partir do momento que esse processo ele tem prioridade, certo? Ele tem prioridade justamente no momento da execução. Ou seja, quando ele está adquirindo o recurso daquele processamento. Beleza? Então, a partir do momento que a gente trabalha com periféricos, entradas e saídas, é justamente esse termo aí que a gente está utilizando. Então, o primeiro exemplo que eu dei foi um exemplo de prioridade de tempo de execução. Ele pode passar mais tempo. Já o outro tem prioridade que ele precisa executar no momento que ele estiver solicitando, que é o de entrada e saída, por exemplo. Sim, quando tu está digitando, né? Tu quer que apareça o quê? A letra na tela que tu está digitando. Então, é um recurso de entrada e saída. Então, ele tem que acontecer no momento que você está digitando. Então, ele também tem prioridade. E aí, a gente vai ver os aspectos, a gente vai ver as prioridades posteriormente, justamente de cada processo desse, tá? E por último aqui, o exemplo C, a gente vê que por um intervalo de tempo suficientemente longo, né? Todos os processos avançando, mas a cada instante apenas um único processo está realmente executando. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma forma, né, uma linha de tempo, que esses processos estão executando de uma forma distinta, né? Só que está executando de uma forma distinta, mas paralelamente também, né? Só que um processo está executando por vez. Essa forma aqui é a forma mais confusa, né? Confusa no sentido de quê? De organização. Então, é como se tivesse todos os processos dentro de uma sala, né, querendo executar, só que ele ia executar um por cada vez. Não tem uma prioridade, né? Não tem um registro assim que conte, né, aquele cara. Ele vai executando aleatoriamente, mas ele vai executar. Então, se a gente for analisar aqui, se a gente analisar o modelo, né, que tipo, até agora pode ser o mais perfeito para que se possa ser executado, né? A gente pode colocar o exemplo B, que cada um tem seu contador próprio, cada um é independente do outro, mas eles executam, né, dependendo das prioridades, certo? Então, a gente pode trazer esses três modelos aí, esses três fluxos, para que a gente tente entender como é que esses caras funcionam, né? Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Depois que a gente tem esses modelos, beleza? A gente entra aqui na criação desses processos. Então, como é que funciona a criação desses processos, né? Como é que ele pode ser criado? É involuntário, é voluntário? Tudo isso agora a gente vai conceitualizar, tá bom? Os sistemas operacionais, pessoal, precisam assegurar de algum modo a existência de todos os processos necessários. Sim, se eu tenho um processo, né, que na hora que eu coloco um pendrive de entrada e saída, ele precisa, né, captar... Opa! Eu preciso saber que aquele processo está funcionando, está executando, né? Ele precisa dar conta que aquele processo existe. Em sistemas muito simples, ou em sistemas projetados para executar apenas uma única aplicação, por exemplo, o controlador, por exemplo, um controlador de fonte de micro-ondas, né? Então, isso aí a gente viu na primeira aula, que são os sistemas embarcados, né? No sentido de que, se eu tenho um software que ele executa uma única função, ele vai morrer, né? E não vai deixar de fazer aquilo ali. Então, o exemplo aqui é do forno de micro-ondas, né? Poderia ser também um controle de um portão, né, automático e etc. Então, por mais que ele tenha somente um processo para executar uma única função, você precisa dar conta que aquele processo existe, que ele vai ter que ser implementado, tá? E é possível ter todos os processos que serão necessários presentes, tá? Quando o sistema é ligado. Contudo, em sistemas de propósito geral, é necessário algum modo de criar e terminar processos durante a operação quando for preciso. O que é que ele quis dizer com isso? No exemplo do micro-ondas, se eu colocar lá 10 minutos para ele aquecer na potência 10, ele vai fazer aquilo ali. Depois que passar os 10 minutos, ele vai finalizar, morreu, pronto, e acabou. Concorda comigo? Sim, ele tem um propósito, que é aquecer naqueles 10 minutos. Mas, por exemplo, se eu tiver um sistema de propósito geral, no caso, os nossos
nossos sistemas operacionais com vários softwares aplicativos. Se eu iniciar, né, um editor de texto e começar a digitar meu trabalho, beleza, show de bola, comecei a digitar. Aí apareceu um imprevisto, né? A campainha tocou lá na minha casa, eu deixei o computador lá, o documento aberto e fui atender lá a porta. Enquanto isso, o sistema operacional ele vai ficar esperando eu voltar para terminar e digitar o texto? Sim ou não? Não, ele não pode ficar esperando essa entrada, né? Ele precisa também executar as outras tarefas. E se tu nunca mais voltar, ele vai morrer lá com a tela aberta? Não, não pode acontecer isso. Certo? Então ele precisa assegurar que todos os processos executem. Então, tipo, tu tava com o editor de texto, né? Digitando, a campainha tocou, tu foi lá. Mas só que além do editor de texto, tu também tinha um media play lá tocando a música. Aí só porque tu foi lá fora e não tá mais digitando no editor de texto, o media play também tinha que parar? Não, ele também tinha que dar noção justamente, né, do cara lá que também estava tocando. Ele precisava dar continuidade. Certo? Além dele dar conta de todos os processos, ele precisa garantir que esses processos sejam o quê? Executados. Quem é que faz isso? Quem é que garante isso? O sistema operacional. Certo? Então, a gente vai tentar entender e a gente vai tentar conceitualizar isso, certo? Dependendo do contexto que a gente estiver utilizando. Nesse sentido, a gente vai aprender algumas técnicas. Por exemplo, digamos, João Vitor, que você acabou de falar que o sistema operacional ele é obrigado a executar todo. Sim, ele é obrigado. Mas digamos que exista um processo, né, que, por sua vez, ele nunca vai ser iniciado, ele nunca vai ser executado. Pode existir essa possibilidade? Sim, pode. Pode existir. Aí vai ser praticamente a nossa sexta aula, que é falando justamente desses coitados, desses processos, que são os deadlocks. Sim, são feitos para ser executados. Mas quem é que executa eles? O sistema operacional. O sistema operacional, a gente pode dizer que ele é perfeito nesse sentido? Não. Vai ter um momento que ele vai deixar de executar. E quando ele deixa de executar, a gente já tem um termo para isso, que é o que? Deadlocks. A gente vai aprender só isso. Então é aquela coisa, tipo, tu chega no sinal do lagoa, todos os outros sinais ficam verdes para sair, só o teu sinal fica vermelho. Foi um problema onde? No sinal. Mas enquanto o sinal não ficar verde, tu vai ficar lá. Pode acontecer isso? Pode. Com certeza pode. Então é um exemplo de um processo que nunca vai ser executado. Certo? Beleza? Mas de todos os casos, se a gente falar assim, de quem é a responsabilidade para executar, certo? Todos os programas, né? Todos os processos. Quem é o responsável do sistema operacional? Ele tem que garantir isso, principalmente quando ele estiver fazendo as chamadas, né? Requisitando para que ele seja executado. Beleza? E agora, a gente pode conceitualizar 4 eventos principais que fazem com que os processos sejam executados, ou seja, sejam criados, tá? Então, o primeiro cara aí é no início do sistema, quando o sistema operacional ele inicializa, certo? O segundo é a execução de uma chamada no sistema, system calls, tá? De criação de um processo, por exemplo, ou em execução. Uma chamada no sistema, a gente pode colocar um exemplo de quê? Tinha um atalho lá na área de trabalho, tu deu um duplo clique. O que é que tu tá pedindo? Tá pedindo para que aquele programa execute. Então, obviamente, aquilo ali foi o quê? Uma chamada no sistema. Beleza? Tranquilo de conceitualizar? Muito tranquilo. Tá? O terceiro, né? O terceiro ponto. Uma requisição do usuário para criar um novo processo. Sim, também. Certo? A gente vai ver que esses processos eles podem ser trabalhados de forma voluntária ou de forma involuntária. Isso é a partir de quem? Vocês que mandam, né? É o usuário que manda. Então, possa ser que o usuário, né, de forma voluntária, quer que aquele processo finalize ou quer que aquele processo inicie. Então, ele vai fazer essa conceitualização.
E por último, ponto 4, o início de um job em lote, ou seja, um conjunto de operações. Como assim, João Vitor? Toda vida que, pessoal, vocês já podem até sublinhar e fazer o registro, questão de prova, tá? Toda vida que eu falar em jobs, eu estou falando de quê? De conjunto de operações, tá? Então, por exemplo, quando o sistema operacional vai fazer uma atualização, tu pediu para que ele atualizasse? Não, então ali foi um job, né? Com um conjunto de operações para fazer o quê? Atualização do sistema operacional. É um processo que está executando? Sim. Teve uma chamada no sistema? Sim. Foi voluntária ou foi involuntária? Involuntária, né? Não foi você que pediu para que aquelas atualizações executassem, tá bom? Então, geralmente, quando a gente fala job em lote, né, ou só jobs, um job é somente uma única operação. E job em lote são um conjunto de operações, ou seja, várias operações ao mesmo tempo. Então, você já consegue conceitualizar nesse sentido aí, certo? Então, o termo técnico, a partir de agora, eu sempre vou estar falando assim, né? Não vou falar conjunto de operações, vou falar jobs, por exemplo. Então, vocês já sabem que é esse conjunto aí. Beleza? Então, criação de processo, início do sistema, uma chamada, né? Uma execução de uma chamada, uma requisição de um usuário para a criação de um novo processo, ou início aí de um job em lote, né? Que no caso é um conjunto de operações. Tá bom? Tudo isso são partes de um processo de criação, certo? Justamente dessas aplicações aí que por vez vão ser executadas, né? Vão participar aí do compartilhamento do recurso. Beleza. E se na criação desse processo, né, ele tem esses 4 pontos? E no término do processo, como é que a gente pode fazer aqui? Então vamos analisar. Depois de ter criado esse cara, certo? Um processo começa a executar e faz seu próprio trabalho, beleza? Contudo, nada é para sempre, né? Pra galera aí que tá apaixonada e tal, né? Relacionamento, nada é o quê? Para sempre. Tá vendo? Muito bem. O cara ficou vermelho, né? Pensou logo na gata e tal, já sentiu saudade, vai mandar um S2, tudo bem, perfeito. Nem mesmo os processos, beleza? Ou seja, se a sua namorada, né, não é para sempre, quanto mais o coitado dos processos, né, Helena? Quanto mais o coitado dos processos, né, também não vão ser para sempre, beleza? Muito bem. Mais cedo ou mais tarde, pessoal, um novo processo terminará, normalmente em razão de alguma das seguintes condições. Então é aquela ideia, beleza, ele foi criado, ele iniciou, está executando. Só que ele não vai durar para sempre. Vai ter um momento que ele vai ter que terminar. Então ele vai terminar de que forma? A primeira forma aqui é a saída normal, ou seja, a voluntária, né? No sentido de que tu chega lá no xizinho, apertou lá e automaticamente ele finalizou, beleza? Perfeito. E a saída por erro? Por que é que eu coloquei voluntária aqui? Valendo aí o primeiro 10º da aula de hoje. Saída por erro. Por que é voluntária? Porque a parte se você deseja fechar o programa, aguardar. Você vai fechar. Quase isso. Qual a diferença de saída por erro, que é voluntária, para erro fatal, que é involuntário? Pronto, beleza. A gente pode até colocar esse exemplo aí, né? Tipo, beleza, tu iniciou o programa, por algum motivo, né? Voluntariamente ele deu um erro, beleza, saiu. Já no erro fatal, é como se fosse já uma coisa crítica, né? No sentido de que tá comprometendo outros processos, ou tá comprometendo alguma coisa no sistema operacional que vai causar, né, a execução, o recurso de algum outro processo. Aí beleza. Aí, também. Vamos colocar um exemplo aqui. Geralmente, quando é no erro fatal, que é involuntário, ele nem pergunta que tem que finalizar. Ele tipo finaliza direto e é involuntário e já era, morreu. Já quando é saída por erro, vamos colocar até um exemplo, né?
do Windows. Esse programa não está respondendo. Ali ele está te dando um feedback, que aquele programa não está respondendo e que não está sendo utilizado. Então está sendo voluntário. Aí ele diz assim: você deseja encerrar esse processo? Já passaram por isso? Demais, né? Aí você vai lá voluntariamente e finaliza aquele processo por uma saída por erro. Já no erro fatal, tu tem a liberdade de dizer que aquele processo deve ser executado ou não? Não, é involuntário, ou seja, sai da minha autoridade, né? Ele fecha diretamente. Voluntário, pessoal, é quando parte de quem? De uma ação do usuário, né? O usuário, por mais que seja uma saída por erro, né? O programa não está respondendo. Você deseja finalizar essa tarefa? Aí, quem é que está decidindo isso? Você. O erro fatal não. Ele finaliza direto e nem pergunta nada para você. Muito bem. 1/10, viu, para você. Isso, exatamente. Perfeito, exatamente. Já o item 4 aqui é um cancelamento por outro processo, que também é involuntário, né? Um exemplo aí, valendo o segundo 10º. Vamos lá, Ramon. Cancelamento por um outro processo. Coloca aí um exemplo. Por exemplo, você instalou uma atualização do Google Chrome. Só que ele só vai instalar o Google Chrome se você fechar todas as abas ou a janela que tiver aberta. Já passaram por isso? Por favor, feche as janelas ativas para... Muito bem, é um cancelamento por quem? Por outro processo. Mas nesse caso aí, é só um exemplo de um processo cancelando o outro, né? Que é de forma involuntária. Ou até mesmo na instalação de um programa que você esteja instalando, se tiver algum programa que seja... né, que esteja impedindo aquela instalação, automaticamente ele finaliza também os outros processos. Aí é involuntário, tá bom? Então nós temos 4 tipos aí de términos de processo, beleza? Voluntário e involuntário. Sim, também. No caso aqui das hierarquias do processo, a gente vai falar em relação a quê? Toda vida que a gente tem um conceito de hierarquia, o que é que vem em sua mente? Quem tem o quê? Na verdade, em relação do... pode ser um exemplo também. Mas a gente pensa logo na hierarquia da nossa família, né? Os avós, nossos pais, vocês, os meninos de vocês, tem uns cabos de pai de família ali atrás, né? E assim sucessivamente. Então essa hierarquia a gente já pensa logo nesse sentido, né? Se não for pai de família, já está treinando. Muito bem, né? Perfeito. Então, pessoal... Em alguns sistemas, quando um processo cria outro processo, o processo pai e o processo filho continuam, de certa maneira, associados. Vamos colocar um exemplo desse na nossa prática. Quando você abre o Google Chrome e clica lá em várias novas ele cria um novo processo? Não, ele associa aquele processo que estava criado, né, naquela nova abazinha lá. Por isso, na verdade é um grande problema do Google Chrome, né? Que ele come muita memória justamente por conta disso aí, né? Beleza. O próprio processo filho pode gerar mais processos, formando uma hierarquia de processos. Observe que isso é diferente do que ocorre com plantas e animais, tá? Que utilizam a reprodução sexuada, pois um processo tem apenas um pai, mas pode ter nenhum, 2 ou mais filhos. Vocês lembram ainda da reprodução assexuada? Sim ou não? Esses caras são gaiatos, né, bicho? Tu é doido, mano. Beleza. Então, é complicado, né, de falar dessa parada aqui. Vamos passar aqui, né, ó. No Unix, pessoal, um processo, né, ó, todos os seus filhos e descendentes formam um grupo de processos, tá? Então é como se fosse, por exemplo, a família do Carlos Victor, né, vai ser o grupo lá do processo dele. Pai, mãe, filho. Então aquele grupo ali faz parte somente daquele cara, né? Quando um usuário envia um sinal do teclado, o sinal é entregue a todos os membros do grupo de processo associado com o teclado.
normalmente todos os processos ativos que foram criados na janela atual. Então é como se eu chegasse lá na família de Carlos Victor e dissesse assim: ei, Marcos, mandasse uma mensagem, né? Aí todos recebiam, né? Só que o processo, né, do teclado lá, no caso, ia somente pro cara que eu estava enviando, né, a mensagem. Seria mais ou menos assim. Ou se a gente fosse dividir aqui um exemplo aqui na escola, cada grupo de processos seria uma turma, por exemplo, né? E aqui dentro esses processos ia possuir uma hierarquia, né? Isso funciona no Unix, tá? Já no Windows, pessoal, não apresenta nenhum conceito de hierarquia de processos. Todos os processos são o quê? São iguais, tá? Algo parecido como uma hierarquia de processos ocorre somente quando um processo é criado. O pai é dado um identificador, e esse identificador, questão de prova aqui chamado handler, beleza? Que ele pode usar, né, para controlar o filho, né? Então, um exemplo desse aqui é na casa de vocês. No sentido de que a sua mãe ele usa, né? Ah, vá lavar a louça. Aí você, toma, vai lavar a louça. Tá na hora de dormir, vá dormir. Aí você vai dormir, né? Beleza? Então, nesse sentido aqui, o pai, né, no Windows, né? Os processos que, por querendo ou não, querendo utilizar a hierarquia, eles podem utilizar, né, e controlar o seu filho, né? Então, beleza. Lembra aí da sua mãe e do seu pai que ele controla, né? Ele usa. Beleza? Tudo bem. Vai o terreiro. Tudo bem, vai o terreiro. Perfeito. Ramon, né? No sítio. Beleza. Valeu. Já, pessoal, os estados de processos, né? A gente pode ver aqui na figura 2.2, certo? Que a gente pode caracterizar, certo, 3 tipos de estado. Estado é o quê? É o momento que ele está, certo, naquele determinado período de execução. Então, se liga aí. O primeiro estado que a gente pode caracterizar, né, de um processo é o estado de quê? De execução. Onde realmente ele está sendo usado, né, pela CPU naquele determinado momento. Beleza, a CPU está executando lá o processo do Word. Então, naquele determinado momento especificamente, ele está em execução. Saiu de lá, beleza. Vamos ver aqui como é que a gente trata, né? Pode ir para espera, né? Ou pode ir para estado de pronto. E aí vai. Vamos ver aqui como é que funciona. Já o segundo ponto é o quê? É o pronto. Que é, ele está executável, certo? Só que temporariamente parado para dar o lugar para outro processo. Então é aquela mesma coisa. Tipo, na hora da apresentação, né, do seminário mais tarde, todos vão estar no estado de quê? De pronto. Só esperando para chegar na hora de quem? Da execução. Enquanto uma pessoa está executando, as outras estão no estado de pronto. Concorda comigo? Sim. Beleza? Vai ter pessoas que vai estar no estado de quê? Bloqueado. Incapaz de executar, que vai estar se tremendo, né? Incapaz de executar enquanto o evento externo, né, não ocorre. Ou seja, vai ter gente que vai ficar lá ansioso, bloqueado, né? Nunca vai apresentar. Já outras pessoas no estado de pronto para executar, e só realmente na hora que ele estiver falando, gesticulando, né, ele vai estar no estado de execução. Beleza? Ou seja, no estado que ele vai estar apresentando. Então, se a gente analisar aqui, só possui 3 tipos de estado: execução, bloqueado e pronto, né? Então vamos ver como é que ele funciona aqui, ó. O item 1, o processo bloqueia, aguardando uma entrada, beleza? Tá aqui. Já no 2, o escalonador seleciona outro processo. Pode anotar aí, questão de prova, certeza absoluta. Escalonador, para que serve isso aí, pessoal? De onde é que ele é utilizado? E qual é a importância dele? Toda vida que eu estiver falando, né, de escalonador de processos, né, ou seja, escalonamento, eu estou falando de quem? Da seleção de qual processo vai executar, qual processo que vai ficar no estado bloqueado, qual processo que vai ficar no estado de pronto.
Então, quem é que faz essa gerência entre os processos? É o escalonador de processo, tá? Posteriormente, esse escalonador de processo, ele é de quem? Do sistema operacional. Mas o termo técnico que a gente fala é escalonador, certo? O item 3, o escalonador seleciona esse processo, né? E por último aqui o item 4, né, ó, a entrada torna-se disponível, né? Então, se a gente for analisar aqui, ó, de execução ele pode ir para bloqueado, de execução ele pode ir para o estado de pronto, né, para voltar novamente. Do estado de pronto, ele pode ir para execução e nunca do estado de pronto ele pode ir para onde? Para bloqueado. Então já se liga aí que é uma particularidade. Quando a gente tiver em execução, ele só pode ir para dois caminhos: bloqueado ou pronto. Quando a gente tiver no estado de pronto, ele só pode ir para onde? Para execução. E quando ele tiver bloqueado, ele nunca pode ir direto para a execução. Ele vai direto para que estado? O estado de pronto. Aí lá na questão eu coloco o processo do estado de bloqueado. Depois que ele for desbloqueado, né, ele vai direto para o estado de execução. É verdadeiro ou é falso? Então anota aí. Quem errar essa questão vai levar, né, não, aí é leve, né, para não sair aqui no vídeo, né. Ela é uma, né, tá, pronto. Beleza, ok? Estados de processos, execução, pronto e bloqueado, tá bom? Beleza? Show, anota aí. Agora a gente fala da implementação, né? Quando a gente fala da implementação, sempre vem aquela dúvida. Eu me lembrei lá de UML, implantação, ô dúvida cruel. E agora? Quem poderá nos defender, né? Aí, beleza? A gente tem que saber diferenciar implementação de implantação, tá? Implementação é quando você está construindo, pessoal. Construindo, né? Elaborando, né? E a partir daí você consegue dar origem a alguma coisa. Já na implantação, você está pegando uma coisa pronta e já está, né, fazendo a instalação em algum determinado local, né? Então, implantação é isso aí e implementação é outra coisa totalmente diferente, tá? Para implementar o modelo de processo, pessoal, o sistema operacional mantém uma tabela, questão de prova, um vetor de estruturas, tá bom? Chamada de quem? Tabela de processo. Com uma entrada para cada processo, tá bom? Alguns autores chamam essas entradas de blocos de controle de processo, mas a ideia principal é esse vetor aí de estrutura ou então tabela de processo, tá? Essa entrada contém informações sobre o estado do processo, seu contador de programa, ponteiro de pilha, a alocação de memória, os estados de seus arquivos abertos, sua informação sobre a contabilidade e escalonamento e tudo mais sobre o processo. Então é como se fosse lá uma cópia de todos os documentos do processo dentro dessa tabela, certo? Aí dentro dessa tabela vai estar lá, né? Tem uma pastinha bonitinha. Opa, processo A. Vamos abrir aqui os documentos. Processo A, muito bem. Escalonado agora, muito bem, né? Opa, tá na pilha tal, na memória tal. Opa, muito bem. Então lá nessa tabelinha vai ter todas as informações do processo, certo? Para que ele possa ser reiniciado depois, mesmo se nunca tivesse sido bloqueado. Como é que eu posso caracterizar isso aqui, ó? Digamos que o cara está lá no estado de pronto. Quando ele está lá no estado de pronto, ele só pode ir para onde? Para execução. Concorda comigo? Sim. Então, quando ele está no estado de pronto, essa tabelazinha aqui, ela precisa estar carregada? Sim, ela precisa conter todas as informações até o último estado que você, né, colocou lá, por exemplo, no texto, no Word, você digitou. Quando você voltar, você quer que o seu texto esteja na última palavra lá que você digitou, no seu último parágrafo, por exemplo. Então, essa situação de implementação aqui, certo? É quando a gente está no estado de pronto. Por isso que ele fala aqui, ó, para que ele possa ser reiniciado depois, mesmo se nunca tivesse sido bloqueado. Então, do bloqueado, a gente não pode ir direto para a execução. A gente vai para que estado?
Estado de pronto, né? E quando ele tá pronto ali, quando ele for lá para o estado de execução, ele não quer saber de carregar nada não quer saber de procurar, ele não quer saber de fazer nada não. Ele vai para lá para quê? Para executar. Então as informações já precisam ir todas encaixadinhas, bonitinhas, né? Montado o quebra-cabeça, só para que ele utilize o recurso, certo? Então a implementação é essa, é justamente a utilização dessa estrutura, né? Essa tabela de processos, né, Lohane? Para que ele possa pegar essa tabela de processos e utilizar o recurso lá no estado de execução. Ok? Tranquilo? Show? Show, né? É a mesma coisa aqui, vamos pegar aqui um jogueiro, né? Não é nem... Muito bem, não é nem jogador, é um jogueiro. Tu vai, né, com um racha lá no seu site. Beleza, tudo bem e tal. Aí liga um cara, ei, mano, eu passo aí 2 horas, né, pra gente jogar. Beleza, tudo bem. Aí quando chega 2 horas, o cara bate lá no portão. Aí Ramon tá só de pijama, uma pantufa rosa de coelho, né? Não, aí já é outro. Aí beleza, ele tá pronto, pessoal? Não tá. O amigo dele que tá lá no carro esperando, vai esperar? Não, vai embora, porque o combinado foi 2 horas, né? Então ele não tava no estado de pronto, né? Não tava no estado de pronto. Beleza? Ou seja, ele tava bloqueado, né? Beleza? Perfeito. Então é mais ou menos assim. Então, tipo, se ele ia jogar bola, ele tinha que estar, né, com a roupazinha, short, tal, tênis, jogar bola. Então, preparado aí pra jogar. Perfeito. E agora, nosso exercício lindo e maravilhoso, certo? Já deixa o like aí na videoaula. Qualquer dúvida, deixa um comentário que eu tô sempre respondendo, tá? Beleza? Se não se inscreveu, se inscreve aí, ativa o sininho. E é isso aí. Valeu!